Bom dia, meus amigos do SBOE. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Odontologia Estética por essa iniciativa de aproximar alguns dos seus membros, alguns dos seus ministradores, com todos os amigos dentistas nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Essa conversa, na verdade, que eu vou ter com o meu grande amigo Christian Coachman, é uma conversa que vai ser uma continuação da excelente conversa que ele teve com o Dixon Fonseca há uma semana, falando não dos seus aspectos estéticos, não dos aspectos clínicos da odontologia, mas muito mais dos aspectos organizacionais. Então eu gostaria de convidar agora a Christian para entrar também. Eu estou aguardando o contato do Christian, mas basicamente o que nós vamos discutir é que nós estamos muito ouvindo frases que, para quem me conhece sabe que a gente procura ser pragmático, e a gente ouve frases do tipo: o mundo nunca será o mesmo, frases do tipo: o novo normal, o que vai ser o novo normal? Na verdade, o que a gente busca nessa hora não são respostas, mas o que a gente busca é caminhos. E o Christian tem feito o quê? Com um grupo muito diferenciado de profissionais ao redor do mundo, ele tem buscado essas alternativas. É isso que ele vem trazer aqui agora para vocês. Então, esperando o Christian entrar em contato aqui comigo. Estão aqui agora conectando. Christian, prazer em recebê-lo. Marcelão, arrebentando no Instagram, hein, Marcelo? Tá vendo? Tá vendo? É o que você está falando. Vai ser o seu tópico da sua conversa, basicamente. A gente tem que se reinventar. Eu participei de algumas lives, essas lives eu fui como convidado, então foi muito mais fácil. Christian, não sei se você pegou, mas a gente está... Primeiro, todos vocês conhecem, Christian Coachman é um dos profissionais da odontologia mais reconhecidos nesse mundo. Eu acho que é a grande referência da odontologia brasileira. Atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, está organizando um evento maravilhoso que vai ser realizado em novembro, em Porto de Galinhas. Vocês estão convidados. Mas, Christian, você me conhece e você sabe até o meu pragmatismo e a minha busca pela eficácia. Sim. O que eu falei aqui com os nossos amigos é que frases vazias do tipo: o mundo nunca será o mesmo, já estão me enchendo o saco. Porque o cara fala que não vai ser o mesmo, mas também numa ponta. Eu não quero respostas, mas eu quero que me mostre, que aponte caminhos. E eu estava falando que você, com um grupo muito diferenciado de profissionais do mundo inteiro, estão nessas buscas de caminhos. Então, eu acho que você tem muita coisa para agregar. Você já começou essa conversa com o Dixon, foi fantástica a conversa que vocês tiveram semana passada. Eu, assistindo, adorei, também tive algumas dúvidas. Então, por isso que hoje eu vou atuar muito mais como um ativador dessa conversa do que particularmente uma discussão com você. Seja bem-vindo. Aquela conversa, a gente já teve uma conversa antes, mas assim, Einstein falou que no meio da dificuldade é que se encontram-se as oportunidades. Então, quero que você nos aponte essas oportunidades. E aquilo, né, vocês, nós, eu, você e muitos dos que estão nos assistindo sabem que nós somos proativos. E dentro do conceito de proatividade, a gente lembra daquela frase antiga, é uma frase de um filósofo, Heráclito de Éfeso, que diz assim: a única certeza imutável na vida é que tudo sempre muda. Só que agora a gente tem que mudar rápido demais, e isso que está nos deixando um pouco ansiosos. Então, Christian, seja bem-vindo. Aguardo aí os seus comentários e as suas palavras e a luz que você vai trazer para a gente. Grande, Marcelo, obrigado pela introdução. É sempre muito legal conversar com você, infelizmente virtualmente, mas um prazer poder compartilhar algumas estratégias. Concordo plenamente, eu acho que, logicamente, todo mundo mandando mensagens positivas nas mídias sociais, todo mundo com uma vontade de querer ajudar o outro. Acho que isso está aflorando, mas o que você falou é verdade. Mesmo com boas intenções, fica difícil, né? Muita boa intenção e pouco pragmatismo. Eu aprendi muito sobre pragmatismo com você e venho aprendendo a ser muito mais pragmático, né? Com o andar da carruagem, quando a gente vai ficando um pouco mais experiente e tendo que realmente
tomar decisões importantes e impactar a vida de outras pessoas. Tem que ser proativo e pragmático, como você falou. Portanto, as frases de efeito, as frases superficiais, eu acho que realmente assim, não leva a lugar nenhum. As frases clichês, né? Como você disse, o mundo nunca mais será o mesmo, fique positivo porque tudo vai passar, e assim por diante, né? Fala, legal, valeu, né? Mas o meu negócio está afundando, não tenho dinheiro, vou ter que mandar embora pessoas que eu amo, tenho que me preocupar como que eu vou fazer daqui a 3 meses para pagar minhas contas. Muito legal, né? Então, eu acho que o nosso intuito aqui é passar por cima dessa superficialidade filosófica de mensagens de Instagram bonitas e tentar entrar em pontos que realmente podem ser discutidos em termos de ação, né? O que fazer com esse tempo que a gente tem? O que fazer? Porque eu sempre falo assim, é uma questão de probabilidades. Tudo na vida é uma questão de probabilidades. A gente não sabe direito como o futuro vai ser. Existe a probabilidade de que alguns vão sair mais fortes, a probabilidade de que outros sairão mais fracos. Existe a probabilidade que alguns vão ganhar mais dinheiro logo ali adiante. Existe a probabilidade que outros vão quebrar, né? E a questão é como aumentar a probabilidade de sucesso. Para mim, essa é o grande ponto da discussão. É probabilidade. Essa é a receita do sucesso? Não. É certeza de que vai funcionar? Não. É probabilidade. Então, você, como um profissional, como um dono de negócio, dono de uma clínica, você simplesmente tem que agir em cima daquilo que dá para agir para aumentar as probabilidades. E minha primeira sugestão é que a gente consiga mentalmente dividir o problema em 2, né? Parte do problema, o problema que não está sob o nosso controle, né? E a parte do problema que está sob nosso controle. A primeira coisa para fazer esse exercício é a gente fazer não minimizar o problema, que aí vai de encontro com o que você falou, Marcelo. As mensagens superficiais positivas é aquilo que a gente estava conversando, do otimista ingênuo, né? Eu acho que o momento de crise não é o momento do pessimista, é o momento do otimista inteligente, não o otimista ingênuo. O otimista ingênuo pode ser aquele que quer tapar o sol com a peneira, ou que, como não tem respostas, fica usando frases para tentar se acalmar ou acalmar a pessoa que está ao seu lado, né? Então, o primeiro passo para mim é não tentar tapar o sol com a peneira e admitir, né? Entrar fundo no seu desespero. Se deixar se desesperar por um momento. O que significa isso? Entender que o problema é grave, o problema é profundo, o problema provavelmente vai trazer mudanças drásticas, sim. O problema não é entendido e por isso que se torna maior ainda. As soluções não estão desenvolvidas ainda. Então, realmente pontuar tudo aquilo que está te gerando ansiedade e medo, porque isso é real, isso não é firula. Né? Claro. Você ter medo agora, nesse momento, você se sentir vulnerável nesse momento da história da humanidade, é algo real. E você tentar, com frases superficiais, esconder isso, só vai jogar contra. Então, a minha primeira dica é deixe esse medo vir. Exatamente. Só para concluir exatamente o que você está falando, com uma frase, uma dessas frases de almanaque, é isso mesmo. A gente muda por amor ou a gente muda nos momentos de terror. Então, se deixar levar pela tragédia, se deixar pelo momento que nós estamos vivendo, nesse momento que a gente está realmente, que a gente fica extremamente ansioso e tenso, realmente é um momento de pensar, falar, peraí, alguma coisa tem que mudar. Isso tem que te impulsionar para a mudança. Você está perfeito. Sim. Então, exatamente isso. A hora que você faz esse exercício de realmente admitir que o problema existe e analisar intelectualmente as consequências possíveis desse problema, né? Aí, neste momento, essa lista de bucha que você tem na sua frente, você divide em 2. Quais são os tópicos dessa lista que são fora do meu controle? E quais são os tópicos que estão no meu controle? E aí, o que você faz? Todos os tópicos que estão gerando medo e ansiedade, que estão fora do seu controle, você encaixota eles num cantinho da tua mente e guarda eles bem escondidinho ali e tenta gastar o mínimo possível de minutos por dia com esses problemas, né?
esse exercício ajuda a gente a entender isso, botar ali e falar, não, eu entendo, eu respeito o problema. Esse é o ponto. Eu respeito o problema. Tá ali. E aí, agora, gente, vamos trabalhar naquilo que dá para fazer algo, né? O que está nas nossas mãos, né? E isso tem que ser feito quase que todo dia, Marcelo, porque você deve passar por isso também. A gente ser humano, a gente Total. vai em ondas, né, porra? A gente não é perfeito, a gente tem fraqueza, a gente tem medo e vai. Então você faz esse exercício rapidinho, já encaixota, joga para lá, vamos para o pragmático, vamos para o proativo, vamos para aquilo que dá para fazer algo e que é, na verdade, o tópico da nossa conversa aqui. Dentro das coisas que dá para fazer, o que dá para fazer e como fazer da melhor maneira para cima possível para aumentar as probabilidades de sucesso logo ali adiante. Isso, Cris, eu gostaria que você mostrasse, você tem um gráfico, porque a gente fica nessa conversa e às vezes ela fica muito em nível cognitivo, muito no nível mental, e as pessoas não conseguem visualizar. Eu acho que aquele seu gráfico ele é muito claro, porque ele vai mostrando as diferentes fases que nós vamos passando, então a gente vai pontuando algumas coisas enquanto você mostrar esse gráfico, mas as pessoas vão entender muito bem o que você está falando. Beleza, deixa eu colocar o gráfico aqui. O gráfico, na verdade, é esse gráfico aqui, ó, gente. Vou até afastar um Como pouquinho. todos os gráficos que estão sendo mostrados, né, Christian? Isso eu acho que é importante lembrar que é uma previsão, como tantas outras que existem Sim. por aí, nos diferentes Sim. áreas do conhecimento. Sim. Mas eu acho que esse gráfico que você fez, relacionado principalmente à odontologia, ele é muito útil para as pessoas, para trazer um pouquinho de luz no pensamento das pessoas. E eu acho legal a gente fazer esse exercício junto aqui, Marcelo. Eu do ponto de vista mais empresarial, do que eu venho aprendendo, né? E você do ponto de vista de dono de clínica, acho legal trazer daqui para frente, né? A gente vai trabalhar com essas previsões. Sim. E vamos dar dicas nossas, né? Do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, trazendo isso para a realidade clínica aí do Brasil, de dono de clínica aí no Brasil, né? Como você disse, toda previsão é um chute. Quanto mais a gente entende tendências, melhor é o nosso chute. Quanto mais a gente entende as tendências, melhor as estratégias. Quanto melhor as estratégias, melhor a probabilidade de sucesso logo ali adiante. Essa é a conclusão, né? Os tempos aqui, tudo que a gente faz em termos de gráfico, a gente sugere fazer sempre 2 simulações, né? O primeiro passo para todo dono de clínica, no meu ponto de vista, é simular o futuro. Simular o futuro, né? Em todos os aspectos. No aspecto de financeiro, de gasto e de entrada, e no aspecto comportamental, no aspecto de possíveis mudanças dentro do comportamento dos nossos possíveis clientes, comportamento de mercado, comportamento de tudo. A gente tem que fazer simulações do futuro para poder agir no presente, tá? Então, esses chutes, né, essas simulações que toda empresa faz, todo estrategista faz, a sugestão é que sejam 2. Uma simulação, uma adivinhação do futuro bastante realista e uma simulação do futuro pessimista. Tá? Então, por que o pessimista? Porque o pessimista é a tua proteção básica. Você chuta mesmo lá embaixo, projeção pessimista, porque se você conseguir criar uma solução para a situação pessimista, pô, qualquer outra coisa é lucro, né? Então, Cristiano, só para complementar, eu acho que isso é uma coisa legal. O dentista, em geral, não tem muita habilidade, ou não foi formado para planejar, né? Que é o assunto que eu mais gosto de falar, planejamento. E planejamento, sim, uma das coisas mais importantes do planejamento, por definição, é você imaginar diferentes cenários no futuro. Então, eu falo isso dentro da odontologia e você dentro desse ambiente macro. Você poder imaginar, quanto melhor você imagina o cenário positivo, o cenário médio e o cenário positivo, você vai ter que ter respostas para um clima positivo, para um cenário mais ou menos e para um cenário negativo. Sim, então, isso é planejamento, é imaginar diferentes cenários. É isso que é importante. Perfeita comparação com planejamento odontológico, planejamento interdisciplinar odontológico, que você fala muito, né, do risk assessment, dos prós e dos contras. Exatamente a mesma coisa. Daquilo que a gente fala em termos de tecnologia, prognóstico, né, tecnologia 3D para simulação desses prognósticos, né? Então, é exatamente trazer o conceito de planejamento interdisciplinar utilizando a tecnologia 3D para dentro do nosso negócio, né? Então, independente do cenário positivo, médio ou negativo, provavelmente o nosso próximo ano vai ser dividido em
uma parte começando, que é o verde, que é o normal antigo, que se foi, tá? Aí a gente tem, de um dia para a noite, a coisa trava, né? O desespero que foi, e a gente tem esse período de lockdown, de quarentena, aonde está tudo praticamente parado no mundo inteiro. Em um determinado momento, que é daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, a gente não sabe, a gente vai ter o recomeço, né? E esse recomeço, essa volta ao trabalho, a gente divide em dois momentos, que é o começo do recomeço, que é você se readaptando a todo esse novo processo de atendimento odontológico, essa dinâmica pós-crise, a psicologia dos pacientes, as estratégias de marketing, o que dá para vender, o que dá para oferecer, como que eu vou retreinar a minha equipe, mandei gente embora, como que eu reestruturo os novos funcionários ou as novas tarefas dentro de quem ficou, enfim. Vai ser um período que eu chuto aqui de 1 a 2 meses de completa remodelação, com, logicamente, baixíssima produtividade, por falta de preparação ou por falta de condição de atender e por falta de paciente querer ser atendido também, né? A combinação das duas coisas. Cristian, deixa eu só agregar, então, você está falando Vai. a macro dentro da clínica, eu acho que esse é o momento que você está falando, embora gere todas essas inseguranças, incertezas, não é o momento de ficar parado. Ou seja, o clínico, ele tem que vir à clínica, eu estou aqui no meu consultório, eu não estou atendendo, mas eu estou organizando algumas coisas, o clínico tem que vir, eles têm que estar, embora não esteja atendendo, ele tem que estar próximo do cliente dele, ele tem que estar disponível para responder perguntas, ele tem que estar com uma estratégia de comunicação mais aferida. Isso eu aprendi com o Celso Ordes, eu estava conversando com o Garófalo esses dias. Então, quer dizer, nós temos que estar mais próximos. Para quê? Para baixar a ansiedade do seu paciente, a sua e a do paciente, para você melhorar a relação, melhorar a confiança, para isso que lá na frente poder gerar alguma coisa para você. Então, por favor, gente, hoje nós estarmos sem atender o paciente não significa que a gente tem que estar estagnado, a gente tem que estar pensando. E dentro dos pensamentos, eu estou falando, pensando aqui, e você está acrescentando coisas aí para a gente. Perfeito. E isso é um dos tópicos que a gente vai conversar, porque é um equilíbrio bastante delicado, né, que todo dono de negócio tem que ter, em termos das suas ações estratégicas, suas ações estratégicas e ações financeiras. Você tem que equilibrar entre emergência e ação, entre cortar custo, mas investir no mínimo possível para sair mais forte ali adiante, né? Eu falo, investir no momento de crise é muito perigoso. Não investir no momento de crise é pior ainda, tá? É pior ainda. Todo mundo que vai ganhar com esse processo lá na frente são as pessoas que, de alguma forma, conseguiram filtrar as oportunidades e entender quais são os pequenos projetos e estratégias que merecem a nossa atenção e até o nosso investimento nesse momento, né? Vamos ter que adiar um monte de conta, jogar para frente, renegociar, segurar aluguel, enfim, fazer um monte de coisa com o dinheiro, segurar o dinheiro ao máximo, mas pegar um pouquinho desse dinheiro, né? E não ficar totalmente na defensiva e no medo, mas pensar o que são as coisas que dá para fazer para sair mais forte lá adiante. Mas Perfeito. aqui, ó, só pra... Cristian, desculpa, só para complementar muito bem o que você falou, favor. olha, porque agora, nesses tempos em que estão, nós, digamos assim, as nossas entradas estão praticamente se esgotando, ou já se esgotaram, é o momento de você investir, porém é o momento de você investir de forma mais consciente, porque a gente não tem dinheiro para errar, a gente não tem oportunidade de errar, então isso tem que ser muito bem pensado. Porque se você já está ruim, se você faz um investimento ruim, você acaba de perder o que você não tem, não é verdade? Exato. É precisão cirúrgica, Marcelo. Exatamente. Por isso que tem que ter coragem. É um momento de coragem, né? Perfeito. É um momento de consciência, pé no chão, e realmente entender as estratégias. É escolher as estratégias com precisão cirúrgica. Com precisão cirúrgica, tá? E na dúvida, segura. Né? Na dúvida, segura. Você, por exemplo, na dúvida, segura. Eu, na dúvida, eu vou. Isso aí é uma questão de personalidade. Exatamente. Mas, enfim, personalidade. Na tomada de decisões, a personalidade influencia como você toma decisões. E você tem que respeitar a sua personalidade, como a gente vai dizer. Aqui, nesse momento, no outro gráfico que a gente vai mostrar, existe um fator muito importante que, como dono de negócio, a gente vai ter que entender qual é o tamanho do risco que eu quero correr para salvar o meu negócio, né? Isso é uma coisa que você tem que se colocar e que você tem que estar confortável. Até esse limite,
até esse empréstimo no banco, até esse rombo, até esse tanto eu vou pegar na minha poupança para salvar a minha situação, né? Ou não. Então, isso tudo é importante a gente pensar. Mas só para terminar aqui, Marcelo, então, a gente tem um período de lockdown, de quarentena, tem o recomeço e tem a recuperação. Recuperação, se Deus quiser, daqui uns 2, 3, 4 meses, a gente vai começar a se acostumar a esse novo normal. As regras de biossegurança vão estar mais claras. A sociedade vai se sentir mais confortável a ir para o dentista. Os dentistas que conseguiram se reinventar já vão estar mais confiantes em praticar a odontologia nesses novos moldes. Estratégias de marketing, se Deus quiser, vão começar a chegar mostrando para a sociedade que a odontologia não é o fim do mundo, que a gente não é o inferno onde o vírus se espalha, né? A gente já há muito tempo controla os processos de biossegurança e não é agora que a gente vai deixar de controlar. Então, toda essa mensagem vai começar a bater no público e, se Deus quiser, aqueles dentistas que sobreviveram, aqueles que se reinventaram, aqueles que realmente estão com processos bem arredondos, vão começar a voltar a crescer, né? E a gente vê aqui, ó, o que eu falo aqui. Então, o mais importante nesse momento que a gente vive agora é botar os problemas que você não controla de lado, focar nos problemas que você controla e construir novas estratégias de sucesso. Aprender. Eu nunca aprendi tanto, Marcelo. Eu vou te dizer, neste mês eu nunca aprendi tanto na minha vida e é quase que uma dádiva, né? Que essa crise é quase um pecado falar isso, né? Com tanta gente sofrendo e eu também, minha empresa, o dinheiro e tudo, mas é uma dádiva também o tempo, assim, o aprendizado que eu estou passando e eu sou grato a isso, pelo menos nesse momento. Aprender e se treinar, né? E treinar a sua equipe. Treinar a sua equipe. Esse é o grande... O problema vai passar, os pacientes vão voltar e sua equipe tem que estar pronta. Quais são os sistemas e quais são os treinamentos que a sua equipe tem que ter agora, porque depois não tem tempo, né? Aquilo que eu falei, não dá para esperar voltar para aí depois correr atrás, né? Tem que saber agora qual é esse novo normal e como ser o melhor nesse novo normal, tá? Aí você tem essa fase aqui de início da volta, que é uma fase é uma fase laboratorial, é uma fase de implementação, né? E prática dessas novas ideias. Práticas das novas ideias de marketing, comunicação, atendimento ao paciente, biossegurança, interação virtual. Tem tanta coisa que dá para fazer. Tem que fazer o treinamento aqui, e o exercício aqui, com os primeiros pacientes que vão ter coragem de vir até nós aqui, ó, né? A gente vai ter que praticar isso, arredondar isso, porque aqui, gente, a competição vai voltar com tudo e a gente tem que largar na frente, né? E aqui, então, master the process. Como que fala em português? Dominando, começando Dominar, a agir, dominando o processo, né? Realmente. Dominar o processo, né? Dominar o processo e promover para sua comunidade que você está dominando essa nova odontologia, que você tá fera, que você tá pronto, né? Que você tá arrebentando com a boca do balão, que você tem todas as ferramentas para atender esse paciente da maneira mais segura, mais eficiente, mais transparente. Todos os conceitos que a gente vem falando, conceitos que a gente até aprende com a Amazon, né? O futuro pertence às clínicas que adotarem alguns conceitos que a Amazon vem adotando. O que a Amazon diz? Quem que sobrevive? Quem é eficiente e quem é diferente. Depois, quem é transparente. Não dá para enrolar o consumidor mais. Não dá para não ser claro na explicação. Não dá para não usar tecnologia para explicar as coisas. Aí vem o mais importante, conveniência. O consumidor moderno vai querer mais do que nunca conveniência. Conveniência na hora de ligar, conveniência na hora de agendar, conveniência na hora de te achar na internet, conveniência de buscar através do teu site, conveniência de chegar, de estacionar, conveniência de fazer mais procedimentos de uma sessão só, né? Conveniência para diminuir o risco de contaminação, conveniência, conveniência, conveniência. A outra coisa... Excelente, excelente, excelente. A mente da biossegurança, o mindset de biossegurança. O que é isso? Não é só implementar os protocolos novos de biossegurança, Marcelo. É ser um grande contador de história desses processos. E não só isso, criar um ambiente na clínica que transpire segurança, psicologicamente falando para o paciente. Né? Existem fatores que a gente pode trazer para dentro da nossa clínica que
geram uma proteção psicológica. É um efeito psicológico, Marcelo, que é tão importante quanto a proteção biológica, né? A pessoa Perfeito. se sentir segura. Segurança é sensação, segurança é subjetivo, né? Exatamente. Segurança é sensação. Matou. Essa é a frase. Tá todo mundo falando de biossegurança. A tua clínica tem que transpirar segurança. Então, e novas ofertas. Se o mercado vai apertar, se as pessoas vão ter menos dinheiro, se alguns tratamentos seletivos vão ser postergados, como que a gente pode criar novas ofertas que se tornem mais essenciais para as pessoas? Quais são os serviços odontológicos, Marcelo, que são essenciais? E isso depende muito da pessoa, da psicologia do paciente. Então, entender o nosso buyer persona, entender o nosso paciente e entender as prioridades em termos de o que é seletivo, o que é vital e como oferecer aquilo de uma maneira que ele entenda o que é vital, né? E muitas vezes é voltar a fazer coisas que a gente não fazia antes. Readequar alguma das ofertas, alguns dos tratamentos, buscar conceitos que podem ser, tenham se transformado mais relevantes para os nossos clientes hoje, né? Conceitos talvez de saúde sistêmica, de saúde, de link entre a odontologia e o sistema imune. Olha que tópico maravilhoso, Marcelo. O link entre a saúde oral e Sim. o sistema imune, que não Não, é isso tem balela. que, isso Não é. tem que ser, isso já é comprovado, e eu gosto de dizer sempre, Cristian, uma frase que assim, eu acho que o dentista tem que ter repertório. Repertório é uma brincadeira que eu faço, senão você Falou fica aquele tudo. dentista que só canta aquela música, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, não é? E o que acontece? Hoje, como vai estar uma disputa, uma competição mais acirrada, é importante que você tenha repertório, não só para oferecer diferentes serviços, mas como comunicar os serviços que você oferece e outra, negociar de forma diferente com cada pessoa. Negociar como? Negociar de uma forma que você possa adequar aquele serviço para o orçamento da pessoa naquele momento, mas ao mesmo Sim. tempo abrindo um caminho. Flexibilidade. Flexibilidade, ao mesmo tempo abrindo caminho para que essa pessoa continue tratando com você no futuro, assim que possível, entendeu? Quer dizer, é também traçar planos para você Sem dúvida. sequenciar as coisas de forma que você Sem dúvida. abrace a pessoa, que você acolha essa pessoa nesse momento, entendeu? Mas, adorei sua palavra aqui, repertório, exatamente isso. O dentista com uma base forte, que entende da odontologia como um todo, tem um repertório. Pode ser que, por causa da abundância que a gente vivia até há pouco Exato. tempo, você acaba fazendo mais daquilo que você gosta, né? Mas você tem um repertório e agora você tem que ativar esse repertório. Você que tem que talvez fazer links com outros especialistas, né? E cuidar do seu paciente como um todo, um pouco mais agora, se Deus quiser, com a volta do volume, que você volte a fazer mais daquilo que você goste, mas enfim, o repertório é muito, muito importante. E aí a gente entra no momento final do gráfico aqui, Marcelo, que é o novo normal, né? Então, depois da zona aqui da volta turbulenta, Mostra para mim o novo normal. o novo normal, que não tem nenhuma resposta aqui definitiva, né? Simplesmente dizendo que o novo normal, gente, não caiam na história de que vai ser muito parecido com antes, não se preocupe, tudo vai voltar ao normal. Primeiro porque isso te enfraquece. Porque mesmo que se voltar ao normal, você tem que se preparar para o não normal. Porque existe uma chance de não voltar ao normal. E eu acho que a chance maior é de ser algo diferente, em algum nível ser diferente, né? Então vamos nos preparar para vencer no mais diferente possível, para que qualquer semelhança com o antigo seja um lucro para nós de novo, né? Então, estratégias para se diferenciar. Qual que é o grande segredo aqui? É que a gente tem que entender do marketing que em todo momento de crise ou em todo momento de disrupção, os vencedores são aqueles que se renovam e que conseguem transmitir uma mensagem para a sua comunidade de autoridade nesse novo normal, né? Então, o que eu vejo? Quanto mais mudar, na verdade, Marcelo, pensa isso, quanto mais mudar, quanto mais o futuro ser diferente do passado,
mais vantagem terão aqueles que entenderem esse futuro, né? Sempre, Porque sempre. eles vão conseguir ter uma autoridade e transmitir essa autoridade para a população, e a população daqui 2, 3 anos vai falar, não, mas o meu dentista, depois da crise, foi o primeiro a fazer isso. Não, mas o meu dentista, depois da crise, foi um pioneiro naquilo. Mas o meu dentista, depois da crise, ele investiu em XYZ e ele é fantástico por isso. Isso se chama First Mover Advantage, um dos conceitos de marketing mais fortes que existe e que em momentos de crise se multiplica, se torna muito mais relevante, muito mais importante. Portanto, entender essas tendências e depois aprender a divulgar o teu pioneirismo na implementação dessas tendências, para mim, é algo fundamental nesse momento. Isso em todas as fases, as pessoas que perdem, em todas as grandes transformações, as pessoas que perdem muito tempo negando que vão ocorrer mudanças são as pessoas que mais chegam atrasadas depois. Quer dizer, tem que reconhecer que vai mudar e vamos partir para o que precisa ser feito. É claro que dá trabalho, sair da zona de conforto é uma merda, digamos assim, a gente está acostumado, é bom pra caramba, mas não tem jeito, né? Dentro do mundo, principalmente, se a gente considerar que a gente não é só dentista técnico, a gente também é um empresário, senão o seu consultório quebra se você não pensar dessa forma. Não, matou assim. A gente vê, logicamente, a gente tem que passar por essa fase de revolta rápida. Todos nós temos isso. Eu todo dia tenho 5 minutos de revolta, tá? Sim, todo dia sim. eu tenho 5 minutos de revolta, Marcelo, que eu falo, puta, vou falar o palavrão aqui. Total. Meu, caramba! Mudei para Madrid há 6 meses, investi o que eu podia e que eu não podia na empresa, criei projetos que poderiam ser postergados, a gente adiantou o processo, né? Mudamos de escritório, contratamos gente, fizemos isso, fizemos aquilo, estava tudo indo bem. Caramba! Então, essa sensação de revolta não pode lutar, ela vem, mas deixa ela ir rápido. Porque é o que você falou, se a gente se prende nisso, a gente acaba caindo na tendência de querer achar, de lutar, não pode mudar. Não, não é justo. Pelo amor de Deus. Pô, não é possível. Caramba. E aí, o que acontece? A coisa vai mudar. E aí você ficou preso. Desapega das coisas boas, desapega das coisas ruins. Desapega. Essa é a palavra. Tem que desapegar. Porque a hora que a gente desapega, a gente entra nessa nova vibe, que é, caramba, já que vai mudar, eu vou ser o primeiro da fila. Qualquer que seja a mudança. Eu vou entender esse negócio. E vou ser muito bom nesse novo. Né? Qualquer que seja o novo, eu vou ser o master nesse novo universo, nessa nova dinâmica que vai existir, tá? E como a gente não é todo dentista, Cristian, desculpa, todo dentista inteligente, ele sabe que ele tem que ir agregando competências ao longo da vida. Não tá assim, não foi assim agora, recentemente. Primeiro com os implantes, depois agora recentemente com odontologia digital. Agora é agregar competências de odontologia sistêmica, agregar competências de biossegurança e de comunicação ainda mais efetiva. Mas vamos analisar. Me ajuda a fazer um retrocesso histórico aí dessas ondas de inovação, né? Vamos, anos 80, a odontologia estética, a odontologia adesiva, o começo dos laminados, os anos 90 com os implantes, os anos 2000 com os alinhadores, os anos 2010 com a odontologia digital, né? E agora a gente tem esse novo momento. Claro que essas revoluções anteriores não se compara com essa revolução que está acontecendo por causa desse vírus, por causa dessa crise, mas eu acho que novos tópicos quentes vão surgir, né? E como a gente não é de ficar em cima do muro, eu vou fazer algumas adivinhações aqui. Por exemplo, logicamente, a biossegurança e saúde sistêmica vão se tornar um grande tópico, né? Vai ficar na moda. Né? Vai começar a surgir curso para todo lado no Brasil, é especialista e mestre em odontologia biológica, em odontologia biossegurança. O que já está surgindo, além dos técnicos de futebol, agora o que tem de técnico de biossegurança dando live. Então, mas é o tópico. E a gente tem que entender, a gente tem que aprender isso mesmo. Por isso que eu coloquei aqui a vantagem biossegurança. A outra vantagem, teledentistry, né? Odontologia virtual, consulta virtual, remote care. Como que a gente traduz remote care?
Cuidados remotos, é isso mesmo, cuidados à distância, eu diria. Atendimento remoto, cuidados com a saúde remoto, quais são as tecnologias e os sistemas? Já tem vários disponíveis, muito interessantes, que todo dentista de sucesso nos próximos anos tem que usar e abusar dessa aqui. Teledentistry e Remote Care. Digital Dentistry, odontologia digital. A crise simplesmente vai acelerar ainda mais a necessidade de implementação desses diferenciais, mesmo porque, Marcelo, muitos dos sistemas digitais facilitam a biossegurança. Eles empoderam a biossegurança. Então, a história bate, né, muito forte nos pacientes. O atendimento interdisciplinar, holístico, biológico, sistêmico, né? Aqui, o objetivo, uma estratégia de negócio, que eu acho que vai ser muito interessante, a gente vai ter que ver menos paciente. Não tem jeito. Vai ter que ver menos paciente. Então, você conseguir ter menos pacientes e fazer mais por paciente na mesma consulta, ser mais eficiente, né? Conseguir abraçar para as clínicas mais premium. Logicamente, isso não é uma coisa positiva da sociedade capitalista, mas é uma realidade, Marcelo. Toda a crise, a elite é menos afetada. Infelizmente, a elite é menos afetada. A galera com dinheiro vai sentir muito menos a crise. Então, quem atende a galera com dinheiro ou quem consegue criar um projeto para atrair essa galera vai conseguir um mercado bastante interessante, que é um mercado exclusivo, um mercado premium, né, que é a população menos impactada pela crise, né? Então, essas são tendências e realidades que a gente tem que admitir e trabalhar. Deixa eu pontuar só 2 pontos. Primeiro, o que você falou da odontologia digital é uma realidade. Você imagina que dentro desse mundo que a gente vai ter que ter num mundo cada vez mais sustentável, o fato dos dados estarem viajando digitalmente, digamos assim, você não tem o contato do seu boy, o contato do seu protético, o trânsito dessas pessoas, não tem caixa. Então, isso realmente é um benefício. Agora, com relação ao lado bom e ao lado ruim disso, eu acho que nós vamos ter que mudar a nossa forma de atender os pacientes, sim, otimizando consultas, fazendo consultas mais longas e mais eficientes, ou seja, planejar. Olha aí, mais uma vez, vem a necessidade de você planejar, porque aí você vai trabalhar por setores ou por quadrantes e ficar com o paciente mais tempo. Porque o custo associado, não só o custo das EPIs, que dependendo do nível das EPIs, estão tendo sugestões absurdas, sugestões inviáveis de EPIs para nós e para as assistentes, que se a gente for agregar isso, numa clínica de alto padrão, ainda até pode mais ou menos conseguir incorporar. Numa clínica média, não dá para incorporar valores das EPIs individuais em consultas curtas. A gente tem que chegar nesse número, hein, Marcelo? A gente tem que chegar nesse número e entender num tratamento quantas vezes você vai ter que montar e desmontar, quantas consultas, né? Você imagina, olha, falando muito rapidamente, para fazer uma sepsia, uma biossegurança razoável entre um paciente e outro, você demora de 12 a 15 minutos. Isso, ao final do dia, implica mais ou menos, se você multiplicar por 8 pacientes, implica mais ou menos 2 horas por dia, 5 horas por semana, 40 horas por mês. Ou seja, você tem que adicionar, não é que você vai trabalhar mesmo, você teria que adicionar isso na sua semana de trabalho. E outra, isso falando básico, porque a gente não sabe o quanto tempo você tem que parar de trabalhar para aquele aerossol se depositar e não causar mais danos a você e ao paciente. Essa é a dúvida que persiste. Então, olha só, nós temos que mudar a forma de atender, porque da forma que a gente atendia um pacientezinho por hora, não dá. E outra, nem isso, às vezes 2 pacientes simultâneos, 2, 3 cadeiras simultâneas. É possível. E outra, as clínicas que, infelizmente, a gente vai ter que saber lidar com isso. As clínicas que trabalham com uma margem pequena, essas clínicas que fazem volume, elas não vão ter a mínima condição de incorporar essas novas medidas. Ou seja, muito risco para o paciente e muito risco para os dentistas, porque não dá. Simplesmente vão ser medidas que vão incorporar custos e tempo que vão ser muito significativos. A gente vê algumas clínicas, eu acho que essa é uma estratégia muito legal, aliás, para o regresso, que já estão agendando pacientes, né? A gente pode falar até da estratégia, que eu chamo de estratégia das 3 primeiras semanas, mas algumas clínicas... Eu acho importante você falar. Algumas clínicas já estão reagendando, mesmo sem saber quando vai voltar, já interagindo com os pacientes, reagendando pacientes e agendando um paciente por período. E promovendo isso como uma ação de marketing.
Concordo. Venha para a nossa clínica porque você vai ser o único paciente daquele período. A gente vai preparar e limpar a clínica para você de manhã e vamos fazer, como você disse, vários procedimentos em um só, porque senão a conta não fecha para o dentista, né? E vamos terminar na hora do almoço e você vai voltar para casa. E no período da tarde, um outro paciente, né? Então são 10 pacientes por semana, né? Eu acho uma Essa ótima estratégia. uma estratégia Ótima. fantástica para iniciar os trabalhos, né? A estratégia das 3 semanas, né, que eu aprendi com um consultor de clínicas odontológicas americanos muito bom, que eu achei muito legal. Acho que O os que ele colegas têm falou? que anotar isso, por favor. Os É, nossos é. amigos que estão nos ouvindo, anote, porque eu acho muito interessante e prático isso daí. Estratégia das 3 semanas. O que é a estratégia das 3 semanas? É você, hoje, começar a planejar a sua volta. As primeiras 3 semanas. Fingindo que a primeira semana começa a segunda agora. Tá? Segunda agora. Por quê? Porque aí você entra no desespero da... Caramba, vou ter que começar. Esse é o primeiro lado positivo. O outro lado positivo é que você começa a interagir com os pacientes e agendar paciente. Falar, olha, tudo indica que a gente vai poder voltar a semana que vem e a gente quer já agendar alguns tratamentos. Já estamos com esta e esta ação de biossegurança. Está tudo fantástico. Compramos essa tecnologia, temos esse sistema, estudamos a fundo esses novos processos. O teu procedimento é vital, o teu impacto positivo vai ser XYZ e você começa a trabalhar tudo que você vai fazer nas primeiras 3 semanas. Primeiro, marcar os pacientes. Segundo, treinar a sua equipe. Agendar as reuniões como se fosse 3 semanas normais. Primeiro grande fator positivo disso, mental. A tua energia vai mudar. Todos os países, eu tenho falado com muitos dentistas de vários países, né? E os países estão voltando em momentos diferentes. E é impressionante como o mood, o bom humor do dentista muda de maneira positiva no dia que ele volta, né? No dia que Se ele sente sabe que ele útil. vai voltar. Né? Se sente útil. Já, os dentistas me ligam, semana que vem liberou, o governo liberou, estamos voltando. Animação total. Então, você criar essa expectativa, você fingir que vai voltar a semana que vem, primeiro, fator psicológico fantástico. Segundo, você vai começar a ver o tanto de coisa que você tem que trabalhar para aproveitar a semana que vem da melhor maneira possível. Você vai chegar até um ponto de quase que você vai pedir para o governo te dar mais uma semana de lockdown. Right? Você vai falar, calma aí, tem muita coisa para fazer. Treinamento Verdade. da equipe, comprar de equipamento, estratégia de atendimento, enfim, tudo isso. Então, o fator de preparação, o outro. E o terceiro grande vantagem de fazer essa estratégia de implementação das 3 primeiras semanas é que você realmente vai estar preparado para as primeiras 3 semanas. Pacientes realmente vão estar agendados, né? Você não vai chegar lá um dia na segunda-feira, opa, começou, e agora? Vamos começar do zero a pensar, né? E aí? E se o governo falar, não, mas segunda que vem não pode, é só daqui não sei quando. O que você pega essas 3 semanas e empurra uma semana a mais. E aí você trabalha mais uma semana para melhorar ainda mais as 3 primeiras semanas. Se o governo empurrar mais uma semana, você trabalha mais uma. Mas você mantém a motivação, cada vez mais preparado e com as primeiras 3 semanas agendadas, organizadas e eficientes. Acho que essa é uma estratégia também muito interessante para os dentistas adotarem. Eu acho que preparo dentro desse conceito, acho que agora você vai mostrar um pouquinho. Eu acho que dentista não gosta, mas mostra um pouquinho de conta. Eu acho que essa estratégia é sempre aquela coisa: o mais preparado para as mudanças, aquele que tem mais capacidade de se adaptar é o que vai sobreviver. Isso é histórico, isso é vida, na verdade. Isso não é nem é vida no sentido amplo, não é nem vida profissional, é vida pessoal e tudo. Cristian, eu gostaria que você falasse: o dentista não faz conta. E o dentista, às vezes, não sabe quanto ele gasta na clínica. Ele não sabe diferenciar custo fixo de custo variável. E hoje, o que está acontecendo? Se a gente não souber lidar com isso, se a gente não souber reduzir os nossos custos, principalmente os fixos, ao máximo, mais rápido a gente quebra. Então, eu queria que você mostrasse o que você está, essa sua análise que você fez. Eu acho que vai ser muito educativo para a grande maioria dos dentistas, como é que eles têm que raciocinar em termos de despesas, em termos de otimização de gastos e tudo isso. Isso aí eu falo por conhecimento próprio, em termos de eu mesmo ter tido minha vida toda
pouquíssima informação financeira e por isso cometi muitos erros. E o mesmo meu pai sofreu muito por falta de conhecimento financeiro, mesmo sendo um dentista de sucesso durante 50 anos, teve problemas por causa disso. Então, essa é uma tendência entre dentistas, é uma coisa que a gente tem que mudar. E nesse momento de crise, eu realmente resolvi, falar, não, vamos tentar entender como ajudar os dentistas a ter um pouco de planejamento. Você falou que muitas vezes o dentista não conhece o custo fixo, o custo variável, confunde lucro da clínica com lucro pessoal, retirada com reinvestimento. Quer dizer, é realmente uma mistureba total. E o que acontece? No momento de crise, quando está tudo indo bem, você vai levando, né? Exato. Vai levando. A nossa margem é alta. A margem alta, zona de conforto, enfim, não tem eficiência financeira, etc. Mas o problema é que chega no momento de crise, a gente tem que tomar a decisão. E a hora que você não tem visão clara dos números, as suas decisões são chutes gigantescos. E aí o chute, você pode chutar para mais e morrer na praia, ou pode chutar para menos e ser agressivo demais e perder a chance de crescer mais rápido lá na frente, né? Então, o ideal é que a gente tenha um mínimo de conhecimento dos números e consiga gerar as simulações para que as decisões sejam feitas baseadas em métricas, não em adivinhações. Decisão baseada em métrica, né? Então, eu fiz algumas simulações aqui, Marcelo. A gente discutiu isso. Eu acho que vai ser bastante interessante. Acho que tem que melhor tirar um pouco os textos aqui. Mas vamos tentar explicar isso aqui, gente, porque eu acho que isso aqui, ó, foi um exercício que eu fiz, que me ajudou demais para minha própria empresa esse mês. E vamos tentar trazer para a realidade clínica isso aqui, tá? Então, como que funciona esse exercício que eu acho que todo dentista deveria fazer neste momento exato? É um exercício de simulação, portanto, de adivinhação do futuro para tentar entender a ação do presente, como qualquer empresário faz. Você joga projeções possíveis para o futuro para gerar conclusões e gerar estratégias no presente, né? Então, tem muito simples aqui, gente. Ó, azul, o que que é? Azul é o quanto a gente produz na clínica, vermelho é o quanto a gente gasta na clínica, verde e amarelo é o quanto sobra, amarelo é o quanto a gente reinveste na clínica e verde é o que a gente leva para casa. E essa coluninha preta aqui, então, 3 colunas, a coluninha preta é muito simples. É o tamanho do rombo que essa crise vai me causar. Então, você tem aqui antes da crise, ou seja, vamos supor aqui rombo zero ou muito pequeno, tá? E aí você tem as fases da crise, a quarentena, recomeço e a volta ao crescimento para cá, beleza? O que a gente faz aqui? Muito simples. No momento que fechou tudo, o que acontece? A gente tem o primeiro passo dessa simulação, Marcelo, é fazer o chute de ganho. Então a gente tem que chutar. O mês 1 já não é mais um chute, porque a gente já viveu, foi março, tá? Março, abril, basicamente, isso aqui, tá? Lógico que eu não botei nome, porque varia de país, tá? Mas vamos botar março, abril ou abril, maio. Brasil é mais abril, maio, eu acredito, tá? Então vamos lá. Mês 1, a gente chuta que a renda cai quase que zero. Mês 1 e 2, a gente vai ganhar quase nada, tá fechado. Vai fazer algumas emergências, ganhar uns trocos, cobrar uns pacientes atrasados, sei lá. Né? O que está entrando do assim. Cartão de crédito parcelado, o cheque pré-datado, é isso aí. Exatamente. Aí aqui, ó, Marcelo. Então a gente vai adivinhar o azul. Vamos adivinhar? Então peguem um papel, façam essa tabela e adivinhem quanto vocês acham que vocês vão ganhar durante esses meses de quarentena, na volta, com as estratégias que vocês estão implementando. E um chute bastante interessante aqui, ó, só para dar uma ideia, é chutar que a gente vai chegar em dezembro com uma produção de 70% a 80% da produção que a gente tinha antes da crise. Tá? É um chute realista. Então, você faz um gradiente subindo aqui, um pouco a pouco, e você preenche o azul. Tá? Então, começa da tua produção média, esse número médio, que é o número que você tem, joga para o zero e sobe até dezembro. Aí você entra no segundo chute, que é o vermelho. Você sabe o quanto você gasta, você sabe o que dá para cortar. Então, o vermelho é um chute, mas um chute mais controlado. Porque você consegue ver, sem precisar mandar ninguém embora, o quanto dá para cortar. O que é cortar?
cortar custo fixo ao máximo, custos variáveis já vão cair drasticamente, cortar o que der também e, principalmente, postergar as contas que der. Renegociar o aluguel, jogar a dental lá para o Natal, enfim, ligar para cada um dos suppliers, como diz, dos provedores de material para você, e você gera um novo custo mais baixo, se possível, aqui mais baixo ainda, e a hora que você reabrir, naturalmente, o custo vai voltar um pouquinho. Então, você tem que fazer uma projeção, um chute realista de quanto você acha que esse custo vai subir conforme a tua produção vai crescendo também. Então, você vê aqui, no passado você tinha um lucro, durante a quarentena você teve um prejuízo no primeiro mês, prejuízo no segundo, voltou a trabalhar, diminuiu o prejuízo, mas continua menor ainda, até um mês, quinto mês, sexto mês, que você break even, você igualou, ganho e custo, zerou, tá? E aí depois, se Deus quiser, dos mês 6 em diante, você começa a voltar a ter lucro até chegar a um lucro razoável em dezembro, tá? E aí, qual que é o mais importante de tudo agora, gente? Tudo que é negativo aqui, ó, você tem que jogar na pilhazinha de dívida, né? Se você começou antes da crise com uma pequena dívida, primeiro mês foi negativo, pum, joga para cá. O que é verde? Verde é que eu tenho que levar dinheiro para casa. Aumentou a dívida, porque você pegou da tua poupança, pegou do banco, né? Terceiro mês, negativo aqui, joga para a dívida. Olha a coluna da dívida crescendo, mês a mês. Mês 3, melhorou o balanço, mas ainda dívida, ainda negativo, joga para pilha. Mês 4, melhorou um pouco mais, mas ainda no negativo, joga para pilha. A partir do mês 5, quando deu o break-even, você conseguiu equilibrar ou parou de aumentar a dívida. O que você faz agora? Você chegou na informação mais importante de todas. Qual é o seu pico da dívida para conseguir manter o seu negócio sem ter que entregar o seu aluguel, mandar a gente embora, etc, etc, etc. Chegou aqui. No meu caso, na minha simulação, ó, o meu pico de dívida está aqui, ó, quase 90. Quase 90 de dívida. O que é 90? Não é um dinheiro virtual, vamos dizer. Você tem que botar o teu dinheiro verdadeiro, né? Então, qual é a análise agora que eu cheguei em 90, Marcelo? Eu olho para mim mesmo e falo, aonde que eu vou buscar esse 90, né? Então, ou é da minha poupança, ou eu tinha guardado na minha empresa, a minha empresa tinha uma reserva, 1. Ou da minha poupança pessoal, 2. Ou empréstimo no banco, ou renegociação de pagamento, jogar o pagamento para frente. Não tem outra mágica, a gente tem que chegar nesses 85 aqui, tá? Se eu faço a matemática, pego um pouquinho da minha poupança, minha empresa tem um pouco reservado, pego um pequeno empréstimo do banco, postergo essas contas, bati no 85, fechou, Marcelo. Eu estou com o meu plano feito. Posso dormir tranquilo, vou trabalhar nas soluções para fazer com que isso seja que isso aconteça, que o azul aconteça, né? Agora, qual é o outro cenário? Qual é o outro Cristian, cenário? deixa eu só te falar uma coisa. A gente está com o tempo quase se esgotando, você ainda precisa de alguns minutos só para fazer a conclusão, mas assim, basicamente então, o que eu entendi desse gráfico é, num primeiro momento, vamos tomar muito cuidado com os nossos custos fixos, porque os variáveis dependem do atendimento do paciente, são materiais, protético, EPIs. Como a gente está atendendo nada, os custos variáveis são baixíssimos. Então, Marcelo, vamos manter só um comentário os nossos aqui, custos. ó, só um comentário importante aqui, Marcelo. Na média, no mundo todo, a relação de entrada e custo de um dentista é muito alta, né? Todos os especialistas em negócio falam que dentista esbanja e gasta demais. Essa relação entrada e saída, a saída tinha que estar por volta aqui de 50% a 60%. Em média, as clínicas gastam de 70% a 80% da sua renda é gasto com o custo da própria clínica, né? Então já começa aí. Então, vamos diminuir o que se chama de overhead, né? Que é essa taxa que você falou, que é de 75, eu tentar baixar para 60 sempre, mas hoje baixar mais ainda, até com renegociações com salários e todos. E aí, Cristian, espera só um minutinho, e baixar ao máximo, e aí, dependendo do seu balanço, disso que você está gastando, sua dívida vai subir mais ou menos,
E lá, no fim disso tudo, você tem que saber como é que você vai renegociar essa dívida para não quebrar. Basicamente é isso, não é? Exato. Agora, eu queria que você, nesses 5 minutos que a gente tem, que você concluísse não só com esses números, mas também com aquele cenário positivo e aquela mensagem positiva, porque a gente não precisa só de números, é claro, os números são necessários para a gente fazer uma análise séria, mas a gente também precisa de uma luz. A gente precisa também de que um caminho seja apontado para que a gente possa falar, não, eu vou conseguir. Então, por favor, concluindo a parte da financeira e também mostrando essa luz, mostra para a gente, aponta para a gente um horizonte que você acha que a gente pode chegar com uma forma assim, desde passo a passo, mas que existe esse caminho. O que você está vendo? Como é que você está vendo? Qual perspectiva que você está vendo nesse sentido? Como eu disse no começo, Marcelo, é tudo uma questão de probabilidades, né? Qualquer pessoa inteligente deve investir nas suas probabilidades, nas suas chances, né? E aceitar que são chances. Não existe receita perfeita. A gente sabe que existe um fator muito importante relacionado ao sucesso durante a crise, que é a resiliência emocional, né? É você realmente colocar a sua energia mental no que deve ser feito, no que tem disponível, né? No que a gente pode agir. Então, eu chamo isso de a atitude positiva de estar pronto. Atitude positiva de estar pronto, né? A gente tem sofrido aí um bombardeio de energia, de informação negativa da mídia, né? Que faz com que a gente, logicamente, seja negativamente influenciado e fique nessa neura dos problemas, etc, etc. E que faz com que o nosso cérebro, tentando nos proteger, crie essa superficialidade emocional. Vai estar tudo bem, não se preocupe, vai dar tudo certo, mas que não resolve nada e que traz ainda mais ansiedade porque ela não é sustentável, né? Ela não tem uma estratégia por trás disso. Quando a gente está dando o nosso melhor e a gente aceita o que não está no nosso controle, a gente dorme tranquilo, Marcelo. Mesmo com a bucha estourando, a gente dorme tranquilo. Qual é o pior negócio possível que pode acontecer? É o nosso negócio quebrar, por exemplo. Então, eu chamo isso de exercício do pior cenário. Faça o exercício do pior cenário. Exercite o pior que pode acontecer com o teu negócio, que pode ser, inclusive, fechar o teu negócio. E aí, crie estratégias para recomeçar, por exemplo. Se o pior cenário é perder o seu negócio, o que você faz? Como que você aumenta as chances de recomeçar? Por exemplo, se o meu negócio fecha aqui em Madrid, eu já tenho planejado como que eu volto para o Brasil, o que eu faço com meus filhos, aonde eu vou trabalhar, quais amigos eu vou bater na porta, né? E vai piorando o cenário, né? E se além de perder o negócio, perder todo o dinheiro e não sei o quê, vamos buscar quem que pode me ajudar, aonde posso pedir ajuda, tenho familiar, vou bater na porta do Marcelo, vou trabalhar para o Marcelo, e aí eu começo a ficar estratégico, Marcelo, começo a ficar estratégico. Não, falando sério, porque se o negócio, se a coisa realmente, o pior cenário acontece, eu tenho que ser estratégico, e eu tenho que ser estratégico agora, porque isso traz tranquilidade. Por quê? Provavelmente o pior cenário não vai acontecer. Se eu estou preparado para o pior, qualquer outra coisa é lucro, como eu disse. É melhor. Então, é melhor. Então, é mudança. Por exemplo, na primeira semana, meu desespero era pensar que eu ia ter que pedir empréstimo no banco para sobreviver. Eu não dormi uma noite. Falei, caramba. Na segunda Cristian, semana... deixa um minuto só. Eu quero agradecer a todo mundo, a todos que estão nos assistindo, muita gente muito querida, muitos amigos, muitos professores, a audiência do mais alto nível. Obrigado pela SBOE por essa iniciativa. E você tem aí, eu não vou te cortar, mas você tem aí 30 segundos para dar a sua mensagem final. Muito simples. Imagine o pior cenário e se coloque nesse pior cenário feliz, saudável e obtendo o sucesso de novo. Recomeçar não é o fim do mundo. Se o pior cenário está resolvido, qualquer outro cenário é melhor e é positivo. O pior cenário provavelmente não vai acontecer, mas estejamos preparados para isso, porque isso nos fortalece para todos os outros cenários. Essa é a estratégia que eu acho que é a estratégia mais eficiente num momento como esse.
Muito obrigado, Christian. Um abraço para todos vocês. Vai ficar gravado.